TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni está conosco na ponta da conexão. Alô, Brunão! Aí em Jundiaí não tem alienígena não, né? Tem Dolfute e Indifute. Não, só eu. Caramba, cara, que loucura. Em Lages. Pô, sensacional, porque geralmente era em Minas, né? Tinha uma cidade de Minas lá que era famosa por OVNIs e etc. Varginha. Ah, espetacular, né? Eu acho que isso que vai gerar volatilidade hoje, talvez, dependendo, né? Quem tá comprando alienígena. Vamos lá. Vamos falar sobre dólar. Ganhou do meu comentário ontem, né? Do não. Mas olhando pro dolinha, pessoal, vou só compartilhar com vocês o gráfico diário para colocar também a versão de quem compra quanto. Então, entre 190 e 184 pontos, já atingimos esse patamar, até com um pouquinho a mais, depois dos dados ali de quinta e sexta-feira. E agora estamos lateralizando. Cuidado só com o famoso ponto do 4,886, mas hoje, como DXY cede, a gente deve esperar aí $1 meio café com leite pro pregão de hoje. Eu só mudaria um pouco o meu viés caso logo na abertura, e se a abertura, né, for acima aqui dos 4,866,5, tá o VWAP em 4,867. Tá? Então, se a abertura for acima desse ponto, pessoal, e tocar e tiver uma grande explosão de compra, aí a gente pode dizer que talvez esse viés comprador e o dólar vai descorrelacionar ali com o DXY que enfraqueceu. Tá? Coisa que eu não estava esperando. Então, os pontinhos do dólar hoje mais importante com a abertura, caso ela seja acima do 4,866,5, é o próprio, tá? Com destino sendo 4,886, ponto já conhecido por vocês, e os outros pedágios estão em 4,891, 4,898,5. Só ganha viés de alta o dolinha acima aqui do 4,899, Léo. Até lá, até de baixo para cima ali, continua consolidado. Caso rompa o 4,866,5, tá? Ou abra abaixo, o viés é bem vendedor para o dólar, e aí eu só vou ter ponto no 4,852, 4,841. Então, a chance de tendência aqui para baixo. Passado do dólar, a gente vai para o mini índice, que ontem foi um dia bem interessante. Acho que quinta-feira, amanhã, vai ser muito importante para quem acompanha fluxo, porque ontem foi um dia de estopada, né? Então, muita volatilidade, correu muito para baixo ali o índice, depois voltou relativamente até que bem para cima. Então, tem que olhar fluxo gringo, tem que olhar também o relatório da Ambima, como é que tá os fundos multimercados, como eles se movimentaram, como se movimentaram também as cotas, e se está havendo captação, porque são esses fundos multimercados principalmente que operam ali ETF e também operam mais taticamente trade, né? Então foi um dia importante para saber se entrou dinheiro novo. Todo mundo está se perguntando se entrou dinheiro novo ou não na bolsa. Acho que ontem foi um pregão que pode ter proporcionado tal fluxo, tá? Abertura do índice hoje estável, pessoal. Primeiro ponto, fracos de suporte, 118,590, tá? Os pontos mais fortes deixados ontem estão na casa aqui dos 117,820, 117,660, tá? Todos esses pedaços que vocês estão vendo na tela aqui, eu consideraria um pouquinho mais fraco, tá? Para cima, 119,405, 119,515, também ali morno, fraco. E aí sim, mais forte, deixado ontem, 119,970, 120,95, Léo. Este é Bruno Mazzoni calibrando os pontos mais relevantes de Dolfute e Indifute. O que você ia falar, Brunão? Não, abriu no ponto. Acabou de abrir o índice em alta, tá? Então, segura vale hoje aí, mas tá no pontinho ali do 515. Daqui a pouco eu volto, Léo, para falar das atualizações aí. Fica com o 119,970, já que já abriu em resistência. Não teve... Boa, Brunão. E é o gancho perfeito, então, para eu fazer a abertura do mercado de futuros. Quem me manda dizer? Olha, se eu conheço o meu amigo e irmão Guilherme Cunha, ele vai dizer já que nós temos hoje 2 pregões. Um até as 9h30, outro a partir das 9h30. O até as 9h30 deve ter uma dinâmica própria, peculiar. O depois das 9h30, outra. Por exemplo, geralmente, quando vem um grande evento, um grande dado, o compasso é de espera antes. Moeda americana estava no 0 a 0. Agora deu uma encorpada, tá caindo, 0,11% de recuo, R$ 4,866. O Indifute tá com uma magnitude tímida de alta, mas tá subindo, agora até deu uma encorpada. Eu ia falar 0,14, já vai para 0,22%. Indifute em 119.410 pontos. E a curva de juros praticamente estável. Praticamente estável. Poucos contratos enxugando meio ponto base, não é nada, e poucos contratos pedindo meio ponto base a mais de prêmio, também não é nada.
temos que esperar um pouquinho mais de tempo em relação à curva. Agora você vê a Doleto, ó, já tá caminhando pro 0-0. E o Indifut já tá na mínima intradiária, subindo agora, entre aspas, só 0,10. Só 0,10. A gente deve ter, Gui, meio que essa dinâmica, né? A gente ouviu o sinal de agenda, deixa eu passar pro Diego, que tá de olho em informação. Tivemos algum dado relevante ou algum ponto importante para salientar. Na sequência, o Gui confirma se é isso mesmo para hoje. Até 9h30 uma pegada, depois das 9h30 outra, ou pelo menos uma mudança de dinâmica, ou se não. E a moeda americana acabou de virar. Agora está subindo 0,03%, mas deve ficar de lado. Você antes, Diego? Vamos lá com a pesquisa de serviços do IBGE. Saiu agora às 9 horas da manhã. O volume de serviços teve variação negativa. Caiu 1,5% no mês de maio, quando o dado anterior foi de queda de 1,6%. Ou seja, basicamente estendendo as perdas do mês anterior na base mensal. Agora falando do volume de serviços na base anual, foi um avanço de 2,8% em maio, quando o dado anterior foi de 2,7%, ou seja, não teve tanta alteração de um mês para o outro na pesquisa de serviços do IBGE. Léo. Obrigado, Diego. Praticamente estabilidade, ressalta o nosso Diego Kerber. E aí, Gui, é bem essa a dinâmica para hoje? Até 9h30 uma coisa, a partir das 9h30 outra? Ah, e só faltava não, né, Léo? Se nós estivéssemos desalinhados no dia de hoje, não faria sentido. Então, eu vejo que só tem uma alteração que a gente pode fazer nesse movimento pré-9 horas e 30 minutos. O dólar tá com uma cara do subirás para depois descerarás. Então, em meio a essa volatilidade, abrindo nesse ponto aí que o Brunão nos trouxe do 66, não seria uma surpresa, mais perto das 9 horas e 30 minutos, estivermos lá naquele 4888. Que é onde vai gerar uma liquidez para novas vendas, né? Então fiquem de olho aí para quem gosta de operar notícia, principalmente, que pode vir a subir esses 18, 20 pontos aí numa paulada só, em busca dessa liquidez para novas vendas, partindo do princípio que nós temos uma expectativa do CPI não azedar o nossa quarta-feira, né? Que eu estava na quinta-feira já no nosso pré-mercado. Então acho que a única coisa é isso. O dólar pode vir a fortalecer um pouquinho nesses próximos minutos até as 9h30. Não é o que a gente está vendo, está rompendo mínima, mas também está muito volátil. Mas às 9h30 abre um outro pregão com um dado aí para poder estarmos cornetando ainda melhor. Esse é o Gui, com a primeira percepção dele do mercado de futuros, que continua nessa toada, viu, Gui? Agora a moeda americana recuando 0,07%, o Ibovespa futuro avançando 0,07% e a curva de juros pedindo 2 pontos base a mais nos prêmios. A novidade, entre aspas, está na curva de juros, ela estava bem quietinha, bem de ladinho, agora passa a pedir cerca de 2 pontos base em média. Bom, deixa eu passar para o nosso Bruno Mazzoni, porque o Bruno chegou a comentar logo de saída na abertura que a gente já tinha uma resistência sendo contemplada. Brunão, você fica à vontade para atualizar isso. Opa, Brunão, a gente não tá te ouvindo por alguma razão. Foi o alienígena lá de Lages que fechou seu microfone? Deixa eu ver, fala. Putz. Ah, garoto, não. Já resolvemos. Caçamos os alienígenas da vida. Pelo amor de Deus, né? Só faltar. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui o gráfico do índice futuro. Estão me escutando agora, né? Você faz o sinal de fumaça aí, se não estiver me escutando. Então, a resistência era o 119,515. Vocês podem, quem está operando, pessoal, você até pode utilizar ela de novo, se você quiser um reteste aqui, tá? Enfraquece a resistência, tá? E eu não tenho nenhum suporte nesse momento, tá? Então, a única oportunidade que eu vejo compradora para você trader na parte compradora nessa abertura tá só no 118,590. A resistência era o 119,515, tá? Você tem duas apostas para fazer, o que rompe essa resistência e vai até o 119,970, ou espera para comprar barato, como se fosse qualquer outra mercadoria, e o barato para nós aqui tá no 118,590, Léo. Portanto, o Bruno Mazzoni reforçando as perspectivas depois da abertura, para qual ele calibrou pontos do Indifut e do Dolfut. Agora o Diego Kerber, Brunão, traz uma foto do caldo internacional. Ah, como esse caldo internacional importa, hoje em especial. Aí na sequência já é você de novo, com os gráficos da terra do Tio Sam, especial peso pro DXY. Eu repercutia com o Gui agora há pouco, Bruno, que o DXY estaria rondando uma área, uma zona da mínima das últimas 52 semanas, que é a mínima do último ano. E se o CPI ajudar, de repente o DXY rompe essa região. Aí a tese do Gui
da moeda americana buscar fundo, encorpa de vez, hein? Muita atenção ao CPI. Então, ó, vou passar pro Diego, ele faz o caldo internacional, você já vem dar o seu show na sequência. Pois não, Diego? Vamos pro caldo internacional, Léo. Atualizações no pré-mercado americano. Dow Jones Futuro, 0,17% de ganho, 34.523 pontos. S&P Futuro, 0,26% de avanço, 4.485 pontos. Nasdaq Futuro, 0,33% de alta, 15.311 pontos. Por enquanto, o otimismo segue lá fora na terra do Tio Sam. Falando dos outros ativos nos Estados Unidos, curva de juros por lá, yields de 10 anos, ponta longa, queda de 3 pontos base agora para 3,94% de rendimento ao ano. Yields de 2 anos estão recuando 3 pontos base e meio, rendendo ao ano para o investidor 4,84%. Índice VIX, índice do medo, está caindo 1,48% neste momento, 14,64 pontos para o índice VIX. Já o DXY, comparando o dólar com outras moedas pares, tem um recuo de 0,14%, 101,51 pontos. Atualizando também a situação das commodities. Petróleo Brent está subindo 0,37%, sem grandes atualizações desde a nossa última rodada aqui pelas commodities. $79,69 é o preço do barril. O WTI está subindo 0,41%, por sua vez, aos $75,14. Enquanto isso, minério de ferro lá em Singapura perdeu um pouquinho do fôlego de alta. Antes estava subindo mais de 3%, agora a alta é de 2,83%, $109 cravados é o preço da tonelada. 9h08, Bruno Mazzoni, o Brasil inteiro, amigo, tá querendo te ouvir. Vamos lá, DXY, os gráficos da terra do Tio Sam e também as commodities, com especial peso pro minério de ferro e pro petróleo, pois não? Sem dúvida, Léo. Vamos lá, vou tentar ser sucinto aqui no DXY, pessoal. Vou apagar os meus desenhos só para explicar um pouco do ciclo do DXY que está no gráfico para vocês, aí de 2000 até 2023. Então nós tivemos essa super queda no dólar, DXY que faz ali a paridade contra as moedas do G7, uma queda muito forte de 2000 até 2008, tá certo? Então crescimento de China, tá? 2 dígitos de crescimento, aquecimento das commodities, enfraquecimento do dólar. Em um mundo normal, tá? É isso que tende a acontecer. 2020 para cá as coisas ficaram um pouco bagunçadas devido a algumas crises geopolíticas, tá? E também devido à pandemia, sem dúvida nenhuma. Nesse momento, o que eu quero olhar para vocês é 2010 em diante, onde China enfraquece, tenta ali estimular a sua economia, mas nada de 10% ao ano, nada de 8% ao ano de crescimento. Ela começa a diminuir bastante o seu crescimento. E a partir desse momento o dólar ganha força, tá? E commodities perdem força devido ao consumo. Tá, e também em 2014, especificamente, o petróleo teve ali o xisto americano explodindo, né? Então, muita oferta desde então. O que eu quero trazer para vocês de 2010 em diante é que o movimento do dólar, para quem gosta de gráfico, tá, é de rompimento de alta, tendência de alta, e sempre que revisita, tá, uma resistência anterior, essa resistência vira suporte. Foi assim em 2018, tá certo? Resistência de 2012 virou suporte de 2018. Nesse momento, tá, nós fizemos mais um movimento de expansão de alta e estamos revisitando resistência. Tá? Então, para um grafista, é morte falar que é venda para o dólar agora em um super, que era resistência, sendo um suporte. Nesse momento, 2023. Tá? Só que tem algumas teses que você pode colocar aí. Foto dos BRICS, querendo montar uma moeda diferente, uma moeda que não está correlacionada com o dólar, sim com o ouro. Então, compra ouro e vende dólar. BRICS sendo muito forte. E eu acho que a Faria Lima vai falar muito sobre as palavras reshoring, né, ou friendshoring, que é trazer a indústria do G7, países do G7, tirando a indústria da China e trazendo para países estratégicos, como o México, como por exemplo pode ser também o Brasil, Indonésia, Índia, tirando ali o parque industrial da China para tentar combater qualquer tipo de problema ou sanção que venha a ser feita pelos Estados Unidos, como está sendo feita na Rússia, por exemplo. E isso, pessoal, de reindustrializar, bate no dólar e ganha commodities. Então essa tese é positiva para o Brasil. Só estou colocando algumas coisas para vocês que a gente pode ter de novo uma super queda do dólar, mas não por causa de um crescimento chinês, e sim por uma reindustrialização em países interessantes ali fora da China. O dólar, pessoal, hoje cai no mensal. Não tem como eu falar para vocês que é venda técnica, mas pode ter por trás algo que está fora do poder do Tio Sam, uma tendência que a gente pode ter na próxima década. Tá? Como eu falei, uma das tendências pode ser essa reindustrialização aí em países interessantes. Hoje, especificamente, tem o dado às 9h30,
está em suporte, pessoal. Então a abertura é fraca, mas pós um CPI azedo, por exemplo, esse cara pode subir e subir bem. Então ficaria muito atento a quem vende no dólar, stopzinho curto, porque 9,6 não é um momento, hoje não é um dia muito fácil para se operar dólar. Curva de juros cai, pela primeira vez fecha a curva de juros americana, o dólar também vem junto e o S&P sobe. Tá? Então, um dia da maldade, hoje realmente na terra do tio Sam, porque a correlação era oposta. A curva de juros cai, S&P cai com a percepção de economia fraca. E hoje não, curva de juros fecha e S&P sobe, principalmente o S&P, as empresas de tecnologia. Então está muito concentrado ali em empresas de tecnologia. Tomem cuidado em olhar o índice S&P e a composição ali do S&P ou da Nasdaq, que está muito concentrado em poucas empresas que estão subindo. Hoje o mercado sobe, mas cuidado, o dado é muito importante, pessoal, bem importante, algo parecido que aconteceu com o CPI ontem, com o IPCA ontem aqui no Brasil. O minério de ferro, pessoal, então tocou no nosso ponto do 105, esse é o gráfico do minério de ferro, não vejo por que ficar triste aí com a Vale no dia de hoje. Quanto mais se aproximamos de agosto, mais se aproxima não só os resultados da Vale, que não deve ser muito interessante, mas os dividendos. Então, cada vez mais próximo de agosto, menos a Vale fica correlacionada com o minério, porque tem a expectativa de dividendos. Então, um dia positivo para o quarteto de ferro. Quando a gente olha para o petróleo, finalmente, né? Ele está decolando, pessoal. Eu só vou aqui ficar contente comigo mesmo se ele chegar nos 83,33, nos 83,37, que é o mínimo, tá? O meu alvo final está lá nos 91,40, 91,13, 91,96. Mas petróleo não há venda, tá? Não há venda aqui. Quem vai se beneficiar mais? Provavelmente as Junior Oils. Petróleo para cima e minério para cima, Léo. Bruno Mazzoni dando um show aqui em termos de análise gráfica, até mesmo a teoria da neoindustrialização colocada em jogo para aquilo que pode sustentar um novo enfraquecimento da moeda americana. Agora, de tudo que você falou, o ponto que eu gostaria de sublinhar é quando você diz, você não usou essas palavras, elas são minhas, mas eu vou fazer uso delas para brutalizar numa manchete. É quase ofensa falar de venda para a moeda americana hoje, já que aquele ponto de resistência virou suporte. O quanto que o tomador de decisão que está nos acompanhando deve interpretar essa tua fala como não deve romper essa mínima das últimas 52 semanas, não? Vamos lá, Léo. Em dias de notícia tão importante como é o dia de hoje, CPI, eu acho que só depois da notícia. Por exemplo, vamos supor que o CPI venha no esperado ou venha um pouquinho acima. Você já tem a parte técnica e o CPI vindo a favor, você dobra a sua aposta. O operador, o trader, na minha opinião, tem que dobrar a aposta na parte compradora do DXY. Tá? Agora, se vier um dado fraco, um CPI abaixo do esperado e o dólar está em suporte, você vende metade. Você não dobra a sua aposta na venda, porque tem uma parte dentro da somatória de pontos ali para você entrar com tudo em um trade ou não. Você tem coisas que falam que sim, coisas que falam que não, então você vai no café com leite. Na venda hoje, café com leite. Na compra, CPI para cima, dobra, porque o dolinha tá descontadaço em um suporte bem importante do mensal. Bruno Mazzoni, meu parceiro, craque de bola. Falando da terra do tio Sam, você sabe que 9h30 sai o dado. Faltam 15 minutos pra gente chegar nisso. E eu volto contigo ainda antes, para mais um destaque antes da divulgação, Brunão, que vai com a gente aqui devagar e sempre, até a faixa das 11 da manhã. Boa, Brunão, segura as pontas aí, 9h15, atenção, galera, a Chinela cantou, o Guilherme Cunha vai falar. O Ibovespa Futuro tá agora subindo 0,16%, de 119.390 pontos. Olha a máxima pro dólar, olha a máxima pra moeda americana, R$ 4,873. Alta de 0,05%. Você fala, olha a máxima pro dólar. Ih, cara, tá subindo 0,30%. Não, 0,06%. Mas a informação para de pé. É a máxima intradiária pra moeda americana. Ô Gui, DXY foi muito aprofundado pelo Bruno Mazzoni nesses últimos minutos aqui para atualização de tese. Puta, que legal, racional, né? E como a gente tá vendo a região de suporte, que era uma resistência e virou suporte, como a região divisor de águas para esse indicador hoje. Faltam 14 minutos para o CPI. O mercado de futuros brasileiro tá de ladinho, como se esperava. Moeda americana, R$ 4,871. Tic-tac no relógio. Cadê CPI? Vem em mim, CPI. Indifut avançando 0,26%. É o que mais se descolou, né? Chama atenção. Mas tá em linha também, Gui, com um apetite pelo risco a nível global, como antessala da divulgação do CPI. Os caras estão indo pra frente achando que vai dar bom, hein? Léo,
subirás para depois descerás. Se o CPI tiver um arrefecimento, o dólar vai para baixo, Léo. O problema vai ser se vier qualquer situação adicional no CPI. Aí sim a gente pode ter algo sendo mais atritado no nosso câmbio e também no dia de hoje, né? Em específico, dentro do pregão do dia de hoje, eu vejo que a tendência para o final desse mês ainda ele é permanecente baixista. Agora, buscar o 4888 nos próximos minutos, inclusive, antes da notícia, é um cenário meio que natural, uma vez que é um vazio no gráfico, o ajuste diário está lá perto do 80, então, para mim, é sem novidades que venha a puxar uma compra primeiro, antes de trazer o movimento mais baixista. É um mini payrollzinho, né? A gente traz aquele sentimento do mercado antecipando uma parte do fluxo, queda de liquidez, sai o dado, aí vem aquela marretada. Então, de olho aí no 4888, 4886, estamos indo buscar lá e vejo como natural, depois do dado, se vier qualquer coisa abaixo do consenso, até mesmo o consenso, o dólar volta tudo e vai querer buscar esse 4841, 4834, Léo. Grande Gui. Ô, meu parceiro, a gente sempre desconfia ou sublinha quando uma percepção tá muito geral para um direcionamento. Tanto porque, se houver o acerto, bom, já tá tudo no preço, quanto porque, e esse quanto porque é mais pesado, se houver uma quebra de expectativas, olha, o tombo pode ser grande. Deixa eu te provocar nessa direção. Os indicadores todos globais estão sugerindo apetite pelo risco. É verdade que vieram de pregões mais turbulentos, sobretudo da semana passada? É verdade. Mas apetite pelo risco é a métrica 12 minutos antes do CPI. Olha só a foto que eu vou te passar agora. Vai vendo pra onde eu vou te levar e como eu vou te levar. Só deixa eu pagar aqui a chinela cantando, porque o dólar renova a máxima intradiária, R$ 4,876, tá subindo 0,13% agora. Olha pra onde eu quero te levar, Gui, vem comigo aqui. Lá pela Ásia, o fechamento foi misto, mas nós tivemos foto verde no índice COSP, Coreia do Sul, Hong Kong subiu 1,08%. Oceania, Austrália, a SX200 fechou no verde. Europa, tá tudo no verde. E não é qualquer verde. FTSE subindo 1,4%, França subindo 0,8%, Alemanha 0,9%, o estoque 600 subindo quase 1%. Você esfrega as mãos aí, eu esfrego as mãos aqui e levo você agora para o pré-mercado americano na voz do Diego Kerber. Porque ontem o fechamento teve Dow Jones subindo 0,9, hein? S&P 0,7 e o Nasdaq 0,55. Olha o que o pré-mercado americano tá fazendo. Quando a gente inaugurou o programa hoje, o pré-mercado americano tava subindo, mas com timidez. Como é que tá subindo agora? Porque aumentou, né? Deu uma leve encorpada, mas não teve tanta alteração desde a nossa última atualização, Léo. Dow Jones Futuro sobe 0,12%, S&P Futuro 0,23% e o Nasdaq Futuro 0,35%. Ou seja, Gui, o apetite pelo risco é a antessala da divulgação do CPI. E para fechar e eu te ouvir sobre essa provocação, a nossa enquete pergunta: depois do CPI nos Estados Unidos, o que você espera? Lá no chat do YouTube e no @TC Rádio Oficial. 57% dos nossos nobres telespecs entendem que depois do CPI é kit dos comprados. É dólar para baixo, é curva de juros para baixo e é bolsa para cima. 22% entendem que é de lado. E só 21% entendem que é kit dos vendidos. Bolsa para baixo, curva de juros e dólar para cima. Não tá tendo muito otimismo não, Gui? Léo, 9,31. Eu acho que a gente está tentando utilizar um pouco da bola de cristal e fazer com que o CPI venha abaixo do consenso, né, abaixo do esperado. Essa é uma vontade nossa há muito tempo. E uma verdade a gente tem que ser dita aqui, né? Os dados econômicos ultimamente, o que era previsto não foi nada previsto, né? Foi muito distorcido, seja desde um ADP até um payroll ou as expectativas aí de política monetária nos Estados Unidos. Então a verdade é, CPI consenso, consenso menos, o óbvio vai ser feito como verdade, né? Que é uma bolsa para cima e um dólar para baixo, assim como está desenhando o mundo afora. Agora, se o CPI vier de novo, Léo, qualquer coisa a mais do que o consenso aí, do que o esperado, aí dá uma zedada, mas é uma zedada muito grande, porque é aquela quebra de expectativa. Tá todo mundo falando de compra de risco, quando vem um CPI mais forte, política monetária apertando nos Estados Unidos, tira o sorriso da cara, e aí tudo que a gente está falando pode ser um cenário totalmente
totalmente adverso, principalmente quando a gente fala do câmbio, que daí o 4888, 4886, uma vez rompido, ele vira um grande suporte e chama comprador. Então nós estamos refém de fato a um dado econômico. O livro bege ele só vai finalizar o movimento da nossa quarta-feira, mas às 9h30 começa realmente um pregão totalmente novo. Dólar hoje, ele fez o que a gente imaginou, né? Foi mais perto do ajuste, ele pode ainda ter uma alta um pouco mais intensificada antes do dado, mas esquece. É só 9h31 que a gente vai ver para onde vai esse mercado. Brasil e também lá nos Estados Unidos. A antessala é bem mais positiva do que muitos podiam imaginar, inclusive. É muito mais positiva do que muitos podiam imaginar. É exatamente isso, Gui. Você faz bem de reforçar. Senhoras e senhores, atenção, Guilherme Cunha, eu te convido agora. Nós já estamos no aquecimento para a cobertura do CPI. Faltam 8 minutos. Bom, nós estamos aquecendo desde as 8 da manhã, mas agora mais do que nunca. Eu tenho um querido amigo que diria, acha a cotação. Em 8 minutos, a fotografia da pressão inflacionária para o consumidor e os seus impactos. E o coração vai batendo. Você está comprado, você está vendido, você está observando, bundinha na parede, só de olho nas evidências. Atenção, especialmente para o Paulo Nunes, esse aqui tem nome de craque. Para o glorioso Leandro Matos, para o Guido Mário, para o RJA, para o Zauri Ferreira, para o San Brazzo, para a Giana Polatti, parceira, beijo nela. Para o Júnior Dutra, para o Matheus da Almeida, para o Leandro, pro Matheus Maldonado, pro Flávio Maranho e pra galera que já nos permite chegar a praticamente 600 likes. Brasil! 600 likes. Aí a gente emociona, né? Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Isso enobrece muito o nosso trabalho. Valeu mesmo. É a maneira mais pura que você tem de dizer se está gostando do conteúdo, e quanto mais like a gente acumula, para mais e mais pessoas a gente chega. Deixa eu levar o olhar de vocês que nos acompanham, e eu ainda vou querer um destaque curto do Bruno Mazzoni antes da divulgação do CPI, para algumas matérias que eu fui lendo para me preparar para essa cobertura. Uma me chamou a atenção, com especial peso, na verdade de 2 portais, mas eu vou jogar mais luz na Bloomberg Linha, que destaca o seguinte: uma tendência de desaceleração das taxas inflacionárias, básica e geral, do índice de preços ao consumidor, o CPI na sigla em inglês, dos Estados Unidos, que sai daqui a pouquinho, será fundamental para os formuladores de políticas nos próximos meses. A inflação subjacente dos Estados Unidos tem se elevado nos últimos meses e a previsão é de um aumento de 0,2% em junho. Se confirmada, atenção para este se confirmada, se o CPI vier em 0,2%, seria a menor aceleração desde 2021. Você imagina se vier 0,15%. Você imagina se vier 0,10%. Quer dizer, fica ainda melhor, porque dá um fôlego e uma margem de frouxidão para a condução da política monetária americana, que aumenta o apetite pelo risco a nível global, e não será diferente aqui no Brasil. Atenção agora para outra evidência. Para o Federal Reserve, os dados de inflação mais fracos podem trazer dúvidas sobre a necessidade de aumentar novamente o intervalo Fed Funds, porque a alta para a próxima decisão, em tese, está contratada, 0,25 ponto percentual, ou 25 pontos base. O grande X da questão joga a luz sobre novembro. Chegou-se a um denominador comum do para, sobe, para e faz o quê? Na última decisão parou. Na próxima, deve subir. Na seguinte, vai parar. E na de depois, que é a de novembro. Essa é a grande questão. O CPI vai jogar a luz sobre esse eixo especificamente. Os índices principal e básico da inflação ao consumidor americano. E aí, quando a gente fala do principal, é o cheio. Quando a gente exclui e vai para o núcleo, a gente tira alimento e tira energia. Eles devem registrar esse avanço de 0,2%, marcando o menor aumento desde 2021 em relação ao ano anterior. A inflação geral deve se moderar para 3% e a básica para 4,9%. Agora, e eu fecho com isso, algumas linhas que vêm sendo destacadas também por matérias, por exemplo, da Exame e de outros veículos de comunicação. Os preços de carros e caminhões usados devem cair 1,4%. Esta é a grande aposta dos mais otimistas para a redução do núcleo geral dos preços de bens, em 0,2%.
o que marcaria uma reversão do aumento dos últimos 3 meses. Então, muita atenção na composição quando sair, e nós vamos se desdobrando aqui para linha a linha, matar o que é que está em jogo. A gente vai ficar com muito peso de olhar para o preço dos carros e dos caminhões. Os preços dos aluguéis aos proprietários devem avançar 0,5% no entanto, enquanto o aumento mensal do aluguel primário deve ser moderado para 0,4%. São as linhas gerais para a nossa cobertura. Faltam 4 minutos para o CPI. Atenção, Bruno Mazzoni. Eu queria que no pico você destacasse um eixo, um olhar, um insight, enfim, o peso maior que o investidor deve ter para essa divulgação, para a qual restam 3 minutos. O que é que você, Bruno Mazzoni, vai olhar com especial atenção? Vai chegar a hora, Brunão. Estamos ansiosos aqui. Bom, vamos lá, Léo. Rapidamente, para quem investe, acho que principalmente nos Estados Unidos, estou com o gráfico do mini dólar, vou deixar ele aí, mas para você que está tentando alocar ou já aloca na terra do tio Sam, eu acho que você teria ali mais atenção, e é a primeira vez acho que eu vou falar isso na vida, né? Mais atenção a Washington do que em Brasília, né? Para saber como que os formuladores de política vão lidar agora, né? Nesse trade de deflação, nesse momento de deflação que os Estados Unidos pode vir a viver, tá? Como é que eles vão formular políticas para evitar recessão? Me parece que político sempre tenta evitar a recessão no seu mandato e empurrar para o próximo, tá? Assim ele não fica marcado, tá? Eu acho que essa é a principal atenção. Olhando para os Estados Unidos, olhando para as Big Techs, você vai olhar para os gráficos todos esticados. Eu teria ali bastante atenção para a utilidade pública nos Estados Unidos. Então, CPI é uma coisa, pessoal, e agora estou tentando colocar para vocês como alocador de recurso na terra do tio Sam, tá vindo uma temporada de furacão ali que está na iminência agora no segundo semestre. Mais El Niño, eu olharia com muito carinho para quedas, caso aconteça uma inflação acima do esperado, a quem se beneficia dessa tal inflação. E aí, utilidade pública não iria de print ali para energia, para petróleo, etc., porque já subiu bastante. Tá? Eu iria mais para a parte de utilidade pública. Do CPI para os Estados Unidos nesse segundo semestre é onde eu estaria mais conectado. E, Léo, 9h28, não quero passar do seu tempo aí, me stop se eu estiver falando bastante. Não, fica tranquilo, tá ótimo. Ô, Brunão, só vou fazer o seguinte com você, já vamos combinando aqui. Deixa sempre o gráfico de 5 minutos da moeda americana pra gente ver a volatilidade no momento em que as coisas forem surgindo aqui. Agora falta 1 minuto, atenção, são 9h29. Vambora, pra fotografia. Você tá como Chaves assim, ó. Aí, ó, respirando fundo. O que vai ser do CPI? Acha a cotação. Indifute subindo 0,32% e a última fotografia já caiu pra 0,19% de ganho agora. 119.495 pontos. Será que rompe os 119.500 e vai buscar os 120 mil? Será que cai? Será que o CPI azeda? A moeda americana recuando 0,24%, R$4,861. Quem quer esse dólar para baixo tá feliz. Será que aumenta esse movimento? Curva de juros tá mista e praticamente neutra. Curva curta pedindo um ponto base a mais nos prêmios, curva média e longa desidratando um ponto base. Diego Kerber, a última fotografia antes do CPI. Vamos pro pré-mercado americano. Alô, Diego. Vamos lá, Dow Jones Futuros subindo 0,14%, S&P Futuro 0,26% e o Nasdaq Futuro tá subindo 0,35%. DXY, queda de 0,17% agora. Índice VIX, 1,75% de recuo. Yield de 2 anos, 0,70, 3 pontos base e meio de recuo. E yield de 10 anos, 3 pontos base e meio de recuo. Léo? Bom, tudo o que poderíamos ter falado antes, falamos. Agora é painel Mover Pro. Você tem o gráfico, olha o que tá acontecendo. Olha a queda que a gente vê, saem as informações. Vamos pro urgente, o primeiro é esse aqui. Atenção, porque veio, pelo menos na fotografia anual, melhor do que imaginado. Núcleo da inflação, a notícia é ótima, hein? Núcleo da inflação avança 4,8% na base anual em junho. O consenso apontava para 5%. O núcleo é a parte mais teimosa e vem mais fraco do que o imaginado. Direto para o segundo destaque urgente do painel Mover Pro. Inflação ao consumidor avança 0,20% em junho. O consenso na mediana do mercado era de 0,30%. Fotografia positiva, a pressão inflacionária mais fraca, uma margem de frouxidão na condução da política monetária americana e um rigor menor. É o que se estima e é o que se projeta logo de imediato em consequência. Mais 2 urgentes do painel Mover Pro nos levam a essas informações aqui.
Inflação ao consumidor varia 3% em junho. Consenso apontava para 3,1%. Você está acompanhando? Olha o candle de baixa nas negociações da moeda americana no gráfico de 5 minutos. Você não perde nada aqui. E o último urgente é esse aqui, ó. Núcleo da inflação ao consumidor avança 0,2% em junho, o consenso apontava para 0,3%. Vamos organizar a cozinha. Nós tivemos 4 urgentes do painel Mover Pro. Dois deles relacionados à inflação ao consumidor. Outros 2 relacionados ao núcleo da inflação ao consumidor. Primeiro, as fotos mensais. A inflação ao consumidor avançou 0,2% em junho e o núcleo da inflação ao consumidor também avançou 0,2% em junho. Ambos os consensos dessas métricas apontavam para 0,3%. A notícia é melhor do que a imaginada. E quando a gente vai para a inflação ao consumidor na base anual e o núcleo da inflação na base anual, as evidências reforçando são: na base anual, inflação ao consumidor 3%, consenso era 3,1%. Núcleo da inflação 4,8%, consenso era de 5%. Um senhor CPI. Vamos à repercussão imediata. Moeda americana caindo 0,77%. Seguro, Guilherme Cunha, que eu quero ver. R$4,833, 0,8% de recuo. É mínima atrás de mínima. A curva de juros é para baixo que se vai. 7 pontos base em média a menos nos pedidos de prêmio. E o Ibovespa Futuro deslancha. Sobe 0,93%, 120.260 pontos. Atenção, vamos para os Estados Unidos, 1 minuto e meio depois da divulgação. Qual é a fotografia do pré-mercado americano? E aí tem Bruno Mazzoni, tem Guilherme Cunha na repercussão imediata com mais dados. Pois não, Diego? Engataram a quinta marcha já, Léo. Nasdaq Futuro subindo 0,94%, 15.397 pontos. S&P Futuro 0,73% de alta, 4.506 pontos. E o Dow Jones Futuro sobe 0,57% neste momento, 34.662 pontos. DXY derretendo, 0,55% de queda para o índice dólar, 101,10 pontos agora para o DXY. Índice VIX, 5,11% de desvalorização, já está em 14,10 pontos. E os de 2 anos estão desidratando 12 pontos base, 4,74% é o rendimento anualizado nos títulos de ponta curta da curva de juros. Falando agora da ponta longa, e os de 10 anos, desidratando 8 pontos base e meio para 3,89%, Léo. Agora atenção, porque numa linha rápida e imediata, nós não estamos vendo contradições nestes dados do CPI como nós vimos no payroll. Porque de um lado, o número absoluto do payroll veio melhor do que imaginado, mas você constatou a inflação dos salários, e você constatou o setor de serviços ainda muito aquecido, que teima na pressão inflacionária. Esses dados que a gente está vendo do CPI, a princípio, não aglutinam a mesma contradição. Eles estão podendo ser comemorados no sentido de um enfraquecimento da pressão inflacionária que abre uma margem mais sustentável de frouxidão na condução da política monetária americana. Vamos com análise, vamos com opinião, vamos com Guilherme Cunha e na sequência Bruno Mazzoni. Atenção, Guilherme Cunha, queremos ouvi-lo. E daqui a pouquinho eu vou para a ferramenta FedWatch, lá do CMI, para ver as projeções para a condução da política monetária. Eu quero acreditar que em novembro, o que era 35% de chances de mais 25 pontos base, seja bem menos do que isso agora. Gui, queremos te ouvir, meu parceiro. A leitura é sua. Alô, Guilherme Cunha. Ô, Glória! Tá na tela, viu, Léo? Tá na tela, tá na Globo, tá na TC Rádio. Que isso, Léozinho? Cara, pra baixo, né? Tava caro o dólar. Nós tínhamos aí uma grande expectativa do CPI e ele veio contemplando o que nós queríamos / precisávamos. O óbvio tá ficando mais óbvio, né? Bolsa para cima, dólar para baixo, juros para baixo. Agora tem boa parte desse candle que tende a voltar devido ao cenário de desgaste aí, de extremidade, de distorção da notícia, mas é dólar para baixo, Léo. Simbora que 4,70 já é logo ali. 9,35, dólar para baixo. Ô Gui, vamos ser mais concreto nessa segunda rodada que eu vou te pedir. Quando você diz dólar é mais para baixo, reforça a tese e nos dá o ponto. Porque agora a moeda americana está em R$4,823. A queda, ó como tu tá matando até a magnitude. Você falou, eu vejo 1% rápido se o CPI surpreender para baixo. Surpreendeu para baixo, tá caindo 1%. O dólar agora tem R$4,822. 1% de pancada. Na semana já cai 1,5%.
Então vamos lá, esse dólar para baixo é para baixo até que ponto? Como é que tá o racional para a moeda americana do Dolfut? Você já fala do Indifut também, e a curva de juros, meu amigo, vai produzindo notícia atrás de notícia, porque nós já temos 9 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em média em toda a extensão da curva. Contratos curtos, médios, longos. Quero te ouvir, maestro Gui. Boa, Leozinho, sensacional. O dólar tende a ficar hoje, tá? Na data de hoje, tentando romper os 4,80, mas obtendo ainda uma dificuldade de conseguir estar ficando abaixo dos R$4,80 dentro do intraday. Então nós temos aí, né, Bruno contempla para nós o 4,816, 4,794, muito provavelmente seja aí as expectativas de mínima intradiária do nosso querido dia. Agora, quando a gente fala para os próximos dias, vulgo até sexta-feira, mantendo esse otimismo que está sendo desenhado, 4,758 é uma memória de um ponto, uma memória de um preço muito interessante que o mercado tende a querer ir buscar após um dado tão importante, tão agressivo como esse, como foi o CPI. Então, dólar para baixo, toda a alta que nós tivemos, baita de uma fake news aí a respeito de dados econômicos que não estavam corretos. Uma vez que a gente tem uma DP errada, um payroll correto e um CPI correto, esse dólar vai para baixo. O contrato pode se encerrar, como a gente havia falado, essa faixa dos 4,60, pelo menos lá 4,691,5, tá? Essa é a nossa base, a nossa tese para o dólar. Hoje vai ficar tentando romper os 4,80 e terá uma dificuldade, é natural, até mesmo pelo contexto aí do fluxo barra volume. Quando a gente olha para o índice, agora a gente vira uma chave, mais uma vez, como a gente havia dito, né? Estava muito forte ontem as possibilidades de queda e o mercado fez um movimento de extremo oposto, foi lá e engatou uma movimentação na ponta compradora. Agora, esse 120.600 já é logo ali e para a semana a busca de volta lá na faixa dos 122 mil pontos pode ser bem forte, principalmente se o minério der a sequência dessa forma que ele está muito pesado, muito forte, querendo carregar vale para cima. Então, bolsa para cima, dólar para baixo, os próximos minutos é uma redução dessa euforia, o dólar tende a voltar uma parte e o índice voltar uma parte, mas é mais ressaca de notícia, o viés e a tendência, digamos assim, já está muito mais bem desenhada após esse dado. 4,80, 120, quase 121, esse é o destino do dia de hoje, Léo. 9h38, a informação não para, a cobertura é intensa, vem pra cá Bruno Mazzoni, especialmente pro Renato Ventri, que tá colocando. Pessoal, eu ouvi vocês dizendo em 120 mil pontos, mas o Ibovespa não tá nesse patamar. A gente tá se referindo aqui, Renato, ao Indifut, tá, meu parceiro? O Ibovespa Futuro, que rompe os 120 mil pontos, volta para esta faixa, avança agora 0,81%. Ao cumprimentar o Renato, eu tô cumprimentando também o Anderson Lopes, o Nercolini, o Irã Araújo, só irmão aqui, ó. A Tânia Stefani, beijo nela. O Gei Cipriano, o Belton também tá na área, o Douglas de Oliveira, o Eliezer Barros, torcendo muito pelo Verdão. Quem mais? O Bruno Calcanho, o Anderson, o Josué Pereira. Pessoal, obrigado, hein? Mete o dedo no like, arrebenta o dedo no like. Vamos divulgar essa cobertura para mais e mais pessoas. Se porventura você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ouça. Bruno Mazzoni, de volta aqui. Bruno, é o seguinte, o Diego Kerber vai atualizar, eu tô esperando dar os 10 minutos, porque tem o delay de 10 minutos na ferramenta FedWatch para atualizar as projeções do mercado para as próximas decisões de política monetária americana. Já já a gente chega lá, vamos nos aproximando das 9h40. O Diego vai destacar agora o pré-mercado americano, é claro, mas especial peso pro DXY e pro índice VIX. Vamos ver como é que tá a parada por lá. Pois não, Diego Kerber, porque por aqui, Diegão, a chinela tá cantando e me mandando dizer que a moeda americana renova a mínima. E é sobre o dólar que eu vou falar com você em especial, Brunão. R$4,818. Atenção que já, veja aí, ó, nós temos aqui, ó, o Diego Kerber agora pra te atualizar, tudo na tela, põe na tela que cabe. Então tá aí, ó, Diego Kerber e Bruno Mazzoni na sequência. Alô, Diego, Tempero Internacional. Vamos lá com o Tempero Internacional, Léo, porque lá nos Estados Unidos vai sustentando esse movimento, tá? Vamos começar então pelo DXY e o VIX você pediu para dar mais destaque. DXY segue caindo 0,57%, está em 101,08 pontos. O índice VIX, por sua vez, desidrata 5,38%, já está em 14,06 pontos. Falando agora da curva de juros nos Estados Unidos, na ponta curta, yields de 2 anos estão desidratando 14 pontos base para 4,74% de rendimento ao ano. Os yields de 10 anos seguem mais ou menos no mesmo patamar desde a nossa
nossa última atualização, 8 pontos base de queda, agora em 3,89% de rendimento anualizado. Agora atualizando a situação do pré-mercado, o Nasdaq Futuro sobe 0,95%, S&P Futuro 0,72% de ganho e o Dow Jones Futuro agora avança 0,55%, Léo. Quer dizer, incorporou muito a alta no pré-mercado americano, praticamente o dobro da magnitude que a gente vinha flagrando. Bruno Mazzoni, vamos compartilhar o gráfico específico da moeda americana e olha, em instantes, linha a linha, o que foi o CPI, tá? Nosso produtor Caio Melo explorou o documento, a gente vai decantar linha a linha o que foi esse CPI, você não perde nada, é a cobertura especial. Ô Bruno, eu queria chamar especial atenção, claro, a gente tá vendo aqui o gráfico da moeda americana, para este candle último, que tá bem para baixo, bem baixista, e a olho nu aqui, a gente claramente vê, dentro do tracejado vermelho que você fez à esquerda em paralelo, um rompimento dessa região que já foi resistência e passou a ser suporte. O seu olhar e a sua exploração desse rompimento que vai produzindo efeitos, Bruno. Vamos lá, Léo. Primeiro, degustando aqui o CPI, então sinal verde para as Big Techs, né? Um trade deflacionário ele continua. Então, Estados Unidos, que tem no S&P o maior peso, as grandes empresas de tecnologia, pessoal, esse grupo vai continuar muito forte. Todo trade de deflação, ainda mais para empresas transnacionais como elas, né? É ótimo. Então, esse momento é difícil vender S&P, porém, cada vez mais a gente entra em um momento de deflação. Deflação também é um problema, ainda não é. Então eu olharia com muito carinho. Vejam o que o ouro fez também. Tá? O ouro deu uma pontada para cima. Para quem está pensando aí em proteção e já está posicionado em Big Techs, tá? O que está ainda barato, vamos assim dizer, e é um baita de um hedge para você acreditando em recessão ali na frente, já que estamos tendo deflação e payroll mais fraco. Olho no ouro. Já o nosso dólar aqui, Léo, e comentando um pouquinho sobre o que você falou do gráfico, pois bem, a região do 4,886, tá, ela foi deixada e está bem distante. Então, o que eu comentei ontem, eu reforço aqui, né? Se esse contrato de julho for totalmente vendedor, qual que seria esse totalmente vendedor para mim? Chegarmos ali no 4743, tá? No 4747, por exemplo, seriam dois níveis bem interessantes ali de venda. No contrato seguinte, em agosto, a gente volta ali para o 4,886. O dólar está consolidado, me parece que cada vez mais a gente acha equilíbrio no nosso câmbio, tá? Entre 4,60 e 4,80, me parece ser um primeiro equilíbrio para o momento atual de mundo e de Brasil. Então, eu não me ficaria muito entusiasmado caso o dólar rompa ali os 4,76, por exemplo, porque já tem bastante suporte ali e o macro nos indica uma certa estabilização da moeda. Agora, voltando aos pontos, Léo, 4,816, deixa eu tirar um pause aqui para ver se nós tocamos. Não, chegamos muito próximos, então esse cara aqui é um suporte pós-CPI. O CPI é todo esse candle aqui a ser formado, esse é um candle de 1 hora, então vamos lá para o gráfico de 5 minutos que já tem contemplado ali os momentos específicos do CPI. Tá? Então nós entregamos aqui, esse é o momento CPI, pré, durante e pós-CPI. E agora praticamente paramos aqui em um dos pontos, tá? O que é resistência que vocês estão vendo na tela aqui? Nada, tá? A única resistência que eu tenho para o CPI é 4,852, tá? 4,852 é o candle ali, durante o CPI, é a única resistência que eu deixo e sempre será para esse contrato e para o próximo 4,886 ali, um preço de equilíbrio por hora dominado pelos vendedores, porque dados de deflação corroboram, tá, com esse tipo de argumento aqui. Nesse momento, e o Roberto Campos ainda bem forte, somente em agosto a gente pode ter o corte. Eu quero salientar, para finalizar minha parte técnica, tecnicamente, tá, para o CPI, o que nós fizemos aqui? A gente sempre olha fluxo, eu e o Gui, né? Então, quanto estamos vendemos quanto, tá? Nesse momento aqui, foi uma simetria bem perfeita, fizemos fundo, tá? E tivemos tanto alta no verdinho, que eu vou simbolizar para vocês, quanto aqui uma alta meio migué. Meio voo de galinha, meio BRF. Pois bem, agora, pessoal, também projetei já durante o CPI o vermelho. Tá? Por isso vocês estão vendo essa linha vermelha aqui embaixo, tá? E ela foi basicamente aí, terminou aonde o pós-CPI deixou. Então, natural, o dólar dá uma consolidadinha aí, tá? Essa consolidada, caso rompa, pessoal, 4,816, pode vir até ao 4,802,5. Mas saibam que a única resistência pós-CPI por hora é 4 para hoje, né? 4,852, não é aqui o 4,834. Esse cara aqui é suporte, na verdade.
TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.